Amém, irmãos? É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Leonardo Campos, esposo da Alice, que não pôde estar aqui conosco nessa manhã. Minha esposa está grávida de algumas semaninhas, está passando por aqueles períodos de enjoo e não pôde estar aqui, mas estou representando nossa casa aqui. Amém? É um imenso prazer poder estar lecionando nessa escola. Eu particularmente gosto muito das escolas, porque é um ambiente diferente, né? É um ambiente diferente de nós nos reunirmos em cultos. Aqui eu acredito que o ensino ele flui de uma forma mais livre, né? Os nossos corações já estão voltados para receber mais conhecimento do Senhor. E eu não queria deixar de falar com relação ao ambiente profético, né? Esteja atento ao que Deus está fazendo. Às vezes a gente está acostumado a sentar e ouvir e só receber um conhecimento, mas eu acredito na movimentação de um corpo profético. Não somos só nós que vamos liberar algo. O Senhor vai fazer fluir isso entre nós, se nós estivermos disponíveis para ouvir a voz dEle. Então fique atento, né? Muito comumente, quando nós nos reunimos, o Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos dá visões. Então esteja com o seu coração sensível, guarde isso. Depois você pode estar comunicando aos demais ministrantes, o pessoal que está aqui na organização, para que a gente possa discernir o que Deus está fazendo aqui, amém? E como o pastor Jackson falou, nós estamos em um tempo muito pontual com relação a Rosh Hashanah, essa virada de ano. E eu fico num lugar de muito temor, estar ministrando justamente nesse dia, ano novo. Eu acredito que essa palavra ela vai ser pontual para esse tempo. Eu acho que nós devemos permanecer em um lugar de oração e entendermos o que a oração faz nos últimos dias, o papel da oração nos últimos dias. Não vou falar sobre últimos dias hoje, mas vou dar uma base que vai te levar para esse lugar de um posicionamento em oração, como diz o título, né? Que ela gera temor, ela liberta e participa desse plano eterno de Deus. A oração ela pode ser tanto de cunho pessoal como coletivo e algo que destrava os processos do plano do Senhor. Então eu queria que nós pudéssemos pegar esse entendimento profético de que a oração não é algo só pessoal. Melhor é quando nós não pensamos em oração pessoal, né? Vai chegar momentos em que estaremos aflitos e pediremos algumas coisas para o Senhor em particular, mas o Senhor nos deu a oração como uma arma profética para nós nos movimentarmos em corpo. E é bom nós estarmos aqui reunidos em corpo. Eu quero que você exercite a oração durante esses dias, a partir desse entendimento que nós vamos ter aqui. Amém? Nós funcionamos com um ambiente de casa de oração, um pouco do entendimento que eu vou passar para vocês, funcionando dessa forma coletiva, né? Existe um método, um modelo. Eu não gosto de usar muito esses termos, porque a gente acha que isso está preso em uma apostila, né? Quando você fala de um método, você já quer uma apostila para poder aplicar ele. Mas existe um modelo correto, bíblico, antigo, né? Que não é algo novo, é algo que está desde a fundação do mundo, e que uma pessoa, um determinado rei da Bíblia, entendeu isso de uma forma mais profética, pontual, e aplicou no meio da sua geração, e viveu anos maravilhosos no seu reinado, né? Falo do rei Davi, e a palavra nos mostra que cerca de 40 anos, mais ou menos, Israel viveu os seus famosos anos dourados, debaixo de um ambiente de oração, de adoração. Então, se nós entendermos que a oração ela tem um poder de destravar realidades espirituais, certamente nós iremos orar mais. Amém? A minha função aqui nessa manhã é fazer com que você ore mais, e que cada oração sua sejam orações pontuais, que destravem ambientes, que mudem ciclos, né? Se a palavra nos diz que nós temos o poder de apressar o Messias, apressar a vinda do Messias, como nós fazemos isso?
Então hoje nós vamos aprender um pouco dessa chave para que você entre em um lugar de apressar o retorno do Messias, porque eu acredito que todos nós estamos aqui por causa disso. Eu acho que nós estamos nessa terra clamando para que o Messias retorne, amém? A sua prioridade deve ser um clamor para que o Messias retorne. Se o Senhor não retornar, não vai existir restauração de todas as coisas. É necessário que Yeshua retorne à terra, governe sobre os povos, e nós seremos participantes desse reinado. E aí eu acredito que a nossa oração vai fazer muito efeito, porque nós precisamos fazer hoje, nos movimentar hoje com aquilo que nós iremos fazer eternamente. Amém? Estamos juntos aqui? Nós precisamos entender isso nas Escrituras, discernir a conduta como nós vamos nos mover nessa terra, com os olhos naquilo que nós faremos eternamente. Existe uma função sacerdotal para cada um, existe uma função de reinado para cada um, que o Senhor Jesus tem preparado para nós vivermos hoje, aquilo que nós vamos viver em plenitude quando Ele retornar. Nós temos que encontrar esse lugar, irmãos. Os nossos esforços serão poupados e serão canalizados naquilo que nós devemos fazer. Muitas vezes nós estamos cansados por fazer tantas coisas achando que nós estamos fazendo a obra do Senhor, mas na verdade nós nos cansamos quando nós vamos estabelecer e funcionar no nosso encargo. Eu acho que nós temos que focar, são dias em que nós precisamos focar os nossos esforços naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós temos que parar de nos mover apagando o fogo e nós começarmos a nos mover na prevenção do incêndio. Amém? E existem formas de nós prevenirmos o incêndio. E não só esperar o fogo vir para nós apagarmos. A prevenção ela é muito mais eficaz. Vai economizar as nossas forças, né? Você já viu alguém apagando incêndio? É terrível, né? Mas é mais fácil você instalar um equipamento de anti-incêndio para você não correr nenhum risco, porque o incêndio ele causa danos. Ele destrói muitas coisas, mas quando nós nos movemos e trabalhamos na prevenção, é algo muito melhor e positivo, amém? Vamos começar falando um pouquinho então. Aleluia. Tem a função de dar uma aula aqui, então vamos lá. Pode passar o primeiro slide para mim? Eu acredito que a grande maioria está com a apostila. Depois você pode em casa estudar um pouco mais. Tem bastante referências bíblicas. Mas eu preciso dar um panorama geral. Voltar um pouquinho para alguns fundamentos. Eu gosto muito de fundamentos, porque fundamento ele gera em nós perseverança. Sabe quando você recebe um formato pronto e não sabe por que foi criado aquilo, nós entramos muito num funcionamento robótico. Você não concorda comigo? Alguém dá para você fazer alguma coisa, faça isso, você faz. Mas daqui a 1, 2, 3 meses, você já não sente tanto prazer naquilo, porque você não recebeu o entendimento do porquê está fazendo aquilo, né? Esse é mais ou menos o sentimento de alguém que tem uma certa vocação, mas trabalha em outra área. Você não trabalha com prazer, você não tem conhecimento daquilo, entendimento, você faz porque mandaram você fazer. Agora, quando você recebe o entendimento, isso gera em você temor, isso gera em você uma capacitação que vai gerar em você perseverança. Nós precisamos ter perseverança em algumas áreas da nossa vida, e para isso o Senhor permite que nós alcancemos lugares de entendimento do que nós estamos fazendo. O que eu quero passar para você aqui é algo prático que você vai levar para sua casa e você vai exercitar com entendimento. E isso vai destravar a sua vida de oração. Amém? Isaías 11, do capítulo 1 ao 5, ele diz assim, vamos abrir juntos? Alguns textos eles vão estar no Data Show, outros não. Isaías 11, do 1 ao 5 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor.
o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Amém? Pode passar o slide para mim? Eu detalhei esses diversos espíritos que o Senhor fala nesse capítulo de Isaías. Primeiro, o Espírito do Senhor, o Espírito do próprio Deus. É uma pessoa guiada por Deus e não pelo que sente, vê ou ouve. Ou seja, existe aqui uma separação ou um governo do Espírito sobre nossa alma, onde nós saímos de um lugar de nos mover somente por aquilo que nós estamos sentindo e agora nós começamos a nos mover por aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Esse é o Espírito do Senhor governando sobre nossas vidas. Nós ouvimos, vemos e sentimos algo que vem de Deus e não nos movemos mais só por aquilo que nós achamos que devemos fazer ou por experiências positivas que nós já tivemos. Sabe aquele formato pronto? Porque deu certo daquela vez, agora eu vou fazer novamente. Nós não podemos nos mover assim. Nós temos que nos mover de acordo com o Espírito de Deus, porque o Senhor ele funciona com estações, com ciclos. Às vezes aquilo que era adequado para ontem, hoje já não é mais adequado, porque o Senhor se move dessa forma. Segundo, o espírito de sabedoria e entendimento é o poder de discernir e diferenciar as coisas, bem como a habilidade de resolver diversas situações. Eu acredito que vocês vão receber aqui durante esses dias muitas ferramentas para você funcionar em diversos lugares, como aconselhamento, na questão pastoral, né? Então essas são ferramentas em que o Espírito de Deus nos habilita, o Espírito de sabedoria. Se você pegar os dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 12, fala muito sobre as palavras de sabedoria, né? É uma capacidade que você recebe de Deus para resolver algumas situações, diversas situações, assim como acontecia muito com Salomão, né? Alguns episódios bem marcantes de Salomão, ele usava muito, recebia muitas palavras de sabedoria. O terceiro ponto é o espírito de conselho e fortaleza. É o poder de você formular conclusões exatas e aplicar a força necessária para pôr todas essas conclusões em prática. Então você recebe conselho de Deus e você recebe uma fortaleza, uma força para você colocar todo este conselho em prática. Depois, o espírito de conhecimento de quem é Deus e, através da comunhão, saber a informação e a instrução de algo. Primeiro nós recebemos o conhecimento de quem o Senhor é, e a partir disso nós colocamos essa instrução em prática. E por último, eu quero focar neste espírito, poderia falar sobre cada um deles, mas nós não temos tempo. O espírito do temor do Senhor, que é a reverência pela presença de Deus, a sua santidade constrangedora. Amém? Eu quero focar um pouquinho nessa manhã, citando alguns exemplos na palavra, de movimentos que aconteceram na terra com algumas pessoas em específico com relação ao temor a Deus. Tudo que nós fizermos, tudo que será falado aqui, tudo que você ouvir e vai colocar em prática, precisa ser debaixo de um temor ao Senhor. Nós não estamos trabalhando para nós, para o nosso ministério, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. E se Ele te confiou, você está nesse lugar para trabalhar para o reino de Deus, se movimentar para o reino de Deus, você precisa entender que Ele vai receber toda a glória, não somos nós. Nós somos dispenseiros do Senhor, nós somos mordomos da sua casa, nós servimos. Então, tudo que nós fizermos em nome do Senhor precisa gerar em nós temor. Amém? Assim, todas as vezes que nós usarmos o nome do Senhor, deveria causar um temor enorme no nosso coração, ao ponto de nós não liberarmos nada se não fosse diante da palavra de Deus.
né? Isso acontece muito nos ambientes de profecia, né? Durante muitos anos as pessoas usaram muito o nome de Deus para profetizar. E muitas vezes essa profecia não era uma profecia que vinha do Espírito, muitas vezes eram profecias que vinham da própria alma da pessoa. E se usava o nome de Deus, né? Às vezes aquelas profecias de adivinhação, e quando liberava uma profecia de adivinhação, a pessoa falava, não, mas não tem nada a ver comigo. E foi usado o nome do Senhor. Você já imaginou o nome do Senhor sendo envergonhado para aquela pessoa? Porque uma pessoa que recebe uma profecia dessa pensa, se Deus é Deus e é onisciente, sabe todas as coisas, como é que ele vai errar uma palavra dessa, né? Então nós precisamos nos movimentar debaixo do temor do Senhor, liberar somente aquilo que é pontual, aquilo que Deus está falando. Eu acredito que o movimento profético e o profeta, ele tem que saber a hora de se calar. Amém? O profeta tem que saber até onde ele deve se movimentar e aonde ele para e espera um outro profeta avançar. Paulo ensina isso em 1 Coríntios 14, quando um profeta fala, o outro se levanta, cala-se o primeiro e fala o segundo. Nós nunca vamos receber uma porção completa do que Deus está fazendo. Uma pessoa, hoje ele se movimenta no corpo, né? Nós temos buscado reunir profetas da nossa casa, pastores, líderes, para nós ouvirmos o que Deus está falando com cada um e nós juntos encontrarmos esse lugar completo do que Deus está falando, dar o diagnóstico completo do que Ele está falando. Porque se nós sempre comunicarmos aquilo que nós achamos que é correto, nós vamos sempre comunicar uma parte do que Deus está fazendo e nós vamos perder os detalhes. Agora, quando nós nos unimos como um corpo profético, um se submetendo ao outro, cada um podendo dar um pouco do seu encargo, daquilo que Deus colocou no seu coração, nós teremos uma visão completa do que o Senhor está fazendo. Os momentos em que Deus usava os profetas em Israel, onde era uma só pessoa, transicionou. Cristo colocou isso no seu corpo e agora Ele faz com que um corpo profético se movimente. E na verdade nós deveríamos olhar para o movimento profético antigo até como uma vergonha para o povo, ao ponto de ter que se levantar um só homem numa nação inteira. Você já imaginou como estava a nação? Destruída, longe dos caminhos do Senhor. E cá entre nós, os profetas se levantavam para trazer alinhamento, porque o povo constantemente caía, constantemente entrava no seu orgulho. Quando estava próspero, adorava aquilo que possuía, se desviava facilmente das coisas do Senhor. Agora nós precisamos trazer esse temor para dentro do nosso coração e entender, guarde isso, nós não temos a profecia completa. Quando nos unimos em nome do Senhor, aí sim nós conseguimos discernir uma profecia completa. Amém? Guarde isso no seu coração. Eu creio que se nós partirmos para um ambiente de oração com esse entendimento de que você não é a última bolacha do pacote, de que você precisa da pessoa que está do seu lado, e nós juntos vamos discernir, porque irmãos, nós estamos em um treinamento, nós estamos aprendendo, né? Seria muito bom se nós pudéssemos fazer esse funcionamento profético, mas eu acredito que Deus vai dar para você ao longo dessa semana sonhos e visões realmente. Se você pedir, o Senhor vai dar. E nós precisamos aprender a funcionar em um corpo profético, de um ouvir ao outro mesmo. Não é vergonha nenhuma para um profeta não ter uma visão completa, irmãos. Ele tem que ter a humildade de lançar isso na mesa perante os outros profetas, porque eu tenho certeza que todos os outros também estão precisando de uma outra parcela da visão do que Deus está fazendo. O profeta, muitas vezes, ele sofre muito, porque ele fica angustiado, porque ele quer saber o diagnóstico para poder passar para o corpo, mas ele não consegue receber tudo sozinho. Então nós precisamos ouvir o que Deus está fazendo da boca de cada profeta, e nós encontrarmos esse lugar e transmitirmos ao povo. Amém? Eu quero transmitir sobre você nessa manhã uma liberalidade do espírito profético, que você possa deixar o seu coração livre para a profecia fluir no nosso meio. É necessário que as pessoas estejam com seus ouvidos atentos a Deus. Nós precisamos do seu coração aberto. Amém? Se cada um ter esse entendimento que todos nós somos importantes,
todos nós temos uma parcela importante nesse corpo, nós estaremos com os nossos olhos muito mais abertos ao que Deus está fazendo. Amém? Você sabe quando o profeta se isolou, foi para uma caverna, e o Senhor disse: que fazes aí, Elias? O sentimento de que ele estava só, estava perdido, angustiado, acuado, com medo de ser morto. O profeta sozinho não funciona. E o Senhor disse: acalma-te, tem mais 7.000 que não se dobraram. O Senhor estava falando: tem mais pessoas como você, corra para elas, se una e vocês terão uma profecia completa. Sozinho nós morremos, irmãos. Sozinhos nós somos fracos. Quando nos unimos, nós somos poderosos para o reino de Deus. E é por isso que o reino é um reino coletivo, não é um reino de uma pessoa só, é o reino de um rei com muitas pessoas governadas por ele que governam sobre outras pessoas. Amém? O Senhor tem muitos ministros e nós aqui somos uma parcela pequena desse corpo. Mas se nós entendermos o que Deus está fazendo, nós poderemos transmitir isso à frente. Amém? Vamos lá. Temor ao Senhor. A história nos conta inúmeros exemplos de temor e confiança em Deus. A gente tem alguns homens, ícones, né? Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Davi e os profetas. Todos os profetas. E outros homens. Homens que entendiam que a presença de Deus deveria ser temida, amada e preservada no meio do povo através da santificação. Aonde a presença de Deus precisa estar? No meio do povo, no nosso meio. Não somente com uma elite escolhida por Deus. O Senhor comprou de todo o povo, tribo, língua e nação. Nós que éramos estrangeiros, agora nós nos aproximamos de Deus. 1 Pedro 2 diz: nós não éramos povo, mas agora somos. O desejo do Senhor sempre foi habitar entre a humanidade, porque Ele criou a humanidade dessa forma. E Ele tinha um encontro todos os dias na viração. Ele tinha um encontro com a humanidade. Amém? Homens que entendiam que a presença... Deus sempre focou no coração dos homens e não somente no que suas mãos estavam fazendo. Que muitas vezes cumpriam leis e ritos, mas o coração estava no piloto automático, sem o prazer de agradá-lo. Quem nunca entrou nesse lugar? De funcionar sem ter prazer. Lembra do que eu falei? Quando você está num lugar que não é para você estar e você está gastando esforço por causa da necessidade do povo, você faz aquilo sem prazer. Talvez alguns aqui estão sem prazer naquilo que estão fazendo. Talvez aqui existem pessoas que estão desajustadas do seu lugar do corpo. E meu papel é tentar ajustar você através desse senso profético. Mas também nos mostra alguns exemplos de falta de temor que precisamos meditar para não reproduzirmos o erro. E eu vou trazer aqui uns exemplos claros do que aconteceu na história. Quem eram Ofni e Finéias? 1 Samuel 2 e alguns versículos 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de... Pensa numa raça de sacerdote bom. Filhos de Belial. Tenha misericórdia, Senhor. Não conheciam ao Senhor. Pessoas que funcionavam, mas não conheciam a Deus. Funcionavam por causa dos ritos, por causa da obrigação, mas não temiam o Senhor, não o conheciam, não o amavam, não tinham prazer naquilo que faziam. Versículo 14. Então eles enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, o garfo, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. O sacerdote tinha parcela nos sacrifícios, mas eles escolhiam aquilo que eles queriam comer. Eles não recebiam aquilo que Deus tinha permitido a eles, eles queriam o melhor. Versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e diziam ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Ele não só queria a carne, ele queria a picanha com 2 dedos de gordura, irmãos.
A gordura ele não deixava queimar, ele queria a melhor porção da carne. Se tem algum sulista aqui, sabe o que eu estou falando, né? 2 dedos de gordura. Vamos lá. 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como, olha só esses sacerdotes, de como eles se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Esse era o pecado dos filhos de Eli. Se deitavam com as mulheres que serviam na tenda da congregação. Comiam a carne com gordura. O que isso significa? Preste atenção. O povo trazia o sacrifício para receber perdão diante de Deus, através do seu sacrifício, do cordeiro que trazia. Então eles estavam cometendo um pecado contra o templo, não deixavam esse sacrifício ser consumido, contra o próprio templo que foi criado para isso, para a propiciação dos pecados. Era um pecado contra o próprio Deus, e mais, era um pecado contra o povo. Por quê? Se a gordura não queima, não acontece a propiciação, ele priva o povo do perdão pela propiciação. Então, além de pecar contra o templo, contra Deus, ainda contra o povo também, porque o povo não obtinha diante de Deus esse perdão pelos seus pecados. E aí acontece um episódio que todos nós, profetas, sacerdotes do Senhor, deveríamos temer, quando nós não fizemos conforme os moldes do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Quem diz o que nós temos que fazer ou não é o próprio Deus, irmãos. Nós não temos que achar o que temos que fazer. Nós não estamos aqui para criar uma nova doutrina ou fazer as nossas próprias regras. Nós estamos aqui para obedecer o que Deus nos mandou fazer. Amém? No Éden, Adão tinha um compromisso com Deus, de governar sobre a criação e de se encontrar todos os fins da tarde com Deus. Ele precisava obedecer esse compromisso. Quando Adão peca, ele se esconde de Deus e o Senhor pergunta: aonde você está, Adão? Porque ele estava desobedecendo. 2 desobediências. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e não foi para o encontro marcado com Deus, porque ele viu a sujeira que tinha entrado no seu coração e não adiantava se cobrir com as folhas. A sujeira estava dentro dele, tanto que nesse episódio ele já estava coberto e mesmo assim ele estava se escondendo de Deus. Se fosse só por causa de uma nudez exterior, ele já estava vestido, mas não, o pecado tinha entrado dentro dele, a desobediência e a falta de temor a Deus tinha entrado dentro dele. E é o que acontece com os filhos de Eli depois de um tempo. 1 Samuel 2, 28 ao 30 e o versículo 34. É a profecia do que ia acontecer com os filhos de Eli. Aqui Deus fala ao próprio Eli, pai deles, de Ofni e Finéias: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos. Detalhe que quem estava fazendo isso eram os filhos de Eli, e Deus estava falando para o seu pai, Eli. Que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. E isto te será por sinal, a saber, que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. A falta de temor a Deus faz com que a promessa de Deus dada a nós pode ser mudada. Era um estatuto perpétuo,
Deus tinha liberado uma palavra sobre a casa dos pais de Eli, dizendo que eles estariam perpetuamente diante de Deus. E por causa da falta de temor, por não obedecerem a Deus, por privarem o povo de receber perdão pelo sacrifício, a sentença de Deus é mudada na vida dessas pessoas. Deus tira a promessa de eles servirem com o sacerdócio perante o templo. Ele tira essa promessa. Olha só o poder que a irreverência e a falta de temor pode gerar em nós. Nós podemos sair de um lugar onde Deus nos estabeleceu, nos colocou, liberou um encargo sobre nossa vida. É muito bom quando nós recebemos uma palavra profética, né? Você vai ser um grande pastor, você vai ser um profeta nessa nação, e você recebe aquilo, e você começa a se movimentar em cima daquela palavra, buscando, estudando, orando, dedicando o seu tempo a Deus. Quando nós obtemos esse lugar, quando nós realmente conseguimos colocar o nosso encargo em funcionamento, ao longo do tempo, muitas pessoas perdem o temor. Aquele primeiro amor e quando aquela palavra é liberada e gera em você um fogo, um desejo por buscar mais a Deus, você empenha, você passa horas de jejum e oração, você busca a Deus, você deixa de lado até as coisas que para você são lícitas, que não são pecados, porque você ama o Senhor e mais prazeroso é estar diante da presença dEle, e você busca com toda intensidade. E quando nós obtemos esse lugar, quando nós conquistamos esse lugar, nós somos muito tendenciosos a deixar as práticas antigas. E nessa caminhada, muitos de nós fazemos alguns votos com Deus, só que eles se tornam votos tolos depois, porque nós deixamos de cumprir. Porque agora eu não preciso mais. Não preciso mais orar como eu orava antes. Talvez você já ouviu isso, né? Não preciso mais, agora eu já estou com outras responsabilidades. Como se orar fosse um ministério, irmãos. Orar é a obrigação de todo cristão. Se a nossa sociedade fosse uma sociedade cheia de homens de oração. Se os nossos médicos, os nossos advogados cristãos, os nossos políticos cristãos fossem homens cheios do espírito de oração, assim como Atos 6 instruem para até aqueles que faziam assistência social, no caso Estevão, e você conhece essa figurinha, deveriam ser homens cheios do espírito e de oração. Homens de casamentos alinhados, padrões para a sociedade. Mas nós temos a tendência de deixar essas coisas básicas da vida de um cristão de lado. Nós, ao longo da caminhada, nós perdemos o temor a Deus, e aquela chama que nós tínhamos no início, que foi maravilhoso. Pense comigo, a sua vida de oração, de jejum, de meditação nas Escrituras, do início ela fez você estar no lugar onde você está hoje. Ela colocou você no lugar onde você está hoje. Por que retirar essas coisas da nossa vida? Meus irmãos, a queda é iminente. O retrocesso é iminente quando nós tiramos as questões básicas, os fundamentos básicos da nossa vida. Jejum, oração, busca pelas Escrituras, meditação nas Escrituras. Esses rapazes estavam em um ofício só porque a casa deles deveria estar à frente do sacerdócio. Eli passou para os seus filhos, e os seus filhos não receberam nenhum temor. Não sei, a história não dá muitos detalhes, mas talvez Eli na passagem de bastão já não estava tão fervoroso como ele era no início. Talvez os seus filhos já foram criados em um ambiente maçante, de estar ali só fazendo aquele serviço e não tinha mais aquela paixão por Deus. Não quero julgar o Eli, não tem muitos escritos que falam, mas diz que quando Samuel se levanta, Eli já não ouvia Deus, estava cego, já não conseguia mais ter percepção da voz de Deus. Você conhece a história, Deus chama Samuel várias vezes, e na última vez ele fala: eu acho que é o Senhor que está falando com você, deve ser Ele. Quando Ele chamar, você fala: eis-me aqui, né? Você deve conhecer essa história. Quanto tempo Eli não ouvia o Senhor, meus irmãos, para não discernir a voz do Senhor na primeira ocasião? Quanto tempo? São anos e anos que se passam, e às vezes nós, como líderes, como pessoas que estão exercendo uma função sobre outras,
que estão servindo outras, estão sendo fundamento para outras, pessoas que estão num lugar de visibilidade, ok? Se você quer trabalhar em função de pessoas, você precisa ter o entendimento que agora você está em um lugar de visibilidade, mesmo que você não queira. E é bom que você não queira essa visibilidade, mas é inevitável. Quando o Senhor coloca a luz na candeia, Ele fala que tem que ser levantada para iluminar outros. Então, se você assumir um lugar desse, as nossas práticas de novos convertidos, quando nós éramos novos convertidos, precisam ser muito mais intensas do que aquela época. Precisamos orar mais, irmãos. Precisamos jejuar mais. Nós agora devemos ser padrão para os cristãos. Nós devemos nos santificar mais do que antes. As nossas poucas horas diante de Deus agora têm que ser multiplicadas. Não quer dizer que você vai entrar num quarto, vai ficar trancado lá 24 horas por dia, naquele mantra, achando que Deus vai te ouvir. Não, não é através de rezas, é com prazer, é dirigindo ali, dando glória ao Senhor e orando com Ele, é no seu serviço, é sentando com uma pessoa para aconselhar. Nós precisamos ter a vida no Espírito, não momentos no Espírito. O Senhor não se limita a uma sala, o Senhor não se limita a um quarto, Ele está dentro de nós. E através de Cristo Jesus nós temos uma ponte, uma ligação a Deus. Aonde nós estamos, nós podemos nos chegar a Deus. Então isso precisa ser exercitado novamente nas nossas vidas. Talvez você está nesse lugar hoje, num lugar onde não sente mais prazer de orar, num lugar onde não sente mais prazer de santificar, de se sacrificar a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos em dias maravilhosos para você sacrificar a Deus, né? Esse ano novo judaico, essa transição, esses 10 dias de arrependimento, para que lá no dia, na quarta-feira que vem, em Yom Kippur, o Senhor possa liberar perdão sobre nós. Entenda o seguinte: na virada do ano o Senhor dá um decreto sobre nossas vidas, é o dia do julgamento, como é chamado, é um decreto liberado de acordo com as obras que nós fizemos no ano que se passou. E nós temos 10 dias para talvez mudar a sentença de Deus. No final a gente pode talvez falar um pouco sobre isso, se eu tiver um pouco de tempo. Nós temos o poder nas mãos de nos santificar. Entenda, esses 10 dias são 10 dias que deveriam ser para nós simbólicos, porque isso nós precisamos fazer todos os dias de nossas vidas. Porque se nós mantermos um contato com Deus em oração, em jejum, em santificação, na virada do ano nós não precisaríamos pedir tanto perdão assim, certo? Porque nós teríamos errado muito menos durante o ano, nós teríamos acertado muito mais, ouvido muito mais a Deus. E sim, nós estaríamos lá na virada do ano dizendo: Deus me perdoe mesmo assim pelas falhas, pelas vezes que eu errei, e Deus liberaria o seu perdão sobre nós. O problema é que até mesmo em Israel, infelizmente, muitos só lembram de Deus na virada do ano, né? E aí é o ano onde todo mundo se reúne, pede perdão, chora. Mas, meus irmãos, ainda assim é a nação que para tudo em 10 dias para poder buscar a Deus. Quem dera todas as nações do mundo fossem assim. Então, ore por Israel. Nós precisamos que tenha paz em Israel. Mas não é o que eu vou falar hoje. Vamos lá. Eli teme quando a arca é levada para o campo de batalha. Israel vai para cima dos filisteus. E a arca, como de costume, é levada para o campo de batalha, para que Israel pudesse ganhar a guerra. 1 Samuel 4, 11, 12, 13, 17, 18. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. O que aconteceu? Morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia suas vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pelo quê? Não pelos filhos, pela arca de Deus. Entrando, gritando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Quando se perde a presença, nós vemos a seriedade daquilo que aconteceu. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel
fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, não dos filhos, mas da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. O maior medo de Eli se concretizava. A arca é tomada pelos inimigos, e nesta hora, nem a morte de seus filhos foi tão importante quanto a presença. Amém? A arca é tomada, e nessa hora Eli sente o desespero. Aí tem a fotinha do Eli, na batalha com os filisteus, e do mensageiro indo a Eli. Pode passar. Acontece alguns episódios depois disso. Depois de a arca ser tomada pelos filisteus, a arca é capturada e é levada para a casa de Dagon. Você já deve ter ouvido essa história também. Eu vou dar uma breve passada só para a gente poder recapitular. Dagon é despedaçado. Ninguém consegue ficar diante da presença de Deus com pecado. É isso que acontece, e assim aconteceu também com os filhos de Eli. Os filisteus são assolados com tumores em Asdod, depois levada a Gate, e também foram atingidos. 7 meses depois, resolveram enviar a arca a Israel novamente. A reconquista da arca do Senhor foi feita pelo próprio Deus. O próprio Deus fez com que o povo dos filisteus sofressem, por causa, obviamente, do seu paganismo, e ele fez com que a arca voltasse para Israel. Tem alguns detalhes que a gente precisa citar aqui, porque eu acredito que no nosso meio hoje a falta de temor ao Senhor é algo muito comum, irmãos. Nós temos que policiar o nosso coração todos os dias, porque nós constantemente estamos deixando de temer a Deus. Durante algum tempo nós achávamos que temer a Deus estava em uma roupa, em um corte de cabelo, um jeito que se veste ou de uma forma que se fala, mas na verdade, do que adianta você ser muito adornado por fora? O Senhor Jesus olhou para aqueles fariseus e olhou toda aquela questão esplendorosa das roupas, da doutrina, da conduta, e disse para eles que por dentro eles eram como um sepulcro caiado, muito maravilhoso por fora, mas por dentro estavam podres, fedendo, porque o temor ao Senhor, ele está dentro de nós. Se o reino de Deus habita em nós, nós precisamos trazer esse temor para dentro de nós. Se santificarmos o nosso coração e a nossa mente, as nossas atitudes serão atitudes santificadas. Muitas vezes nós tentamos mudar o nosso exterior, as nossas obras, mas nós esquecemos de mudar o nosso coração. Se você quiser frutos santificados para Deus, santifique o seu coração, santifique a sua vida. Certamente as suas obras serão obras de luz, serão obras de verdade, porque você vai conhecer a árvore segundo os seus frutos. E como tem frutos, irmãos, por aí muito maravilhosos, mas quando se morde e prova dele, está bichado, está podre por dentro. Por fora ele é lindo, mas por dentro ele é ruim de se comer. Nós precisamos olhar para cada um. Eu acredito que essa é para ser uma manhã de reflexão, de você olhar para você mesmo, até pelo cenário que nós estamos, Estamos em dias de arrependimento, então vamos nos arrepender por aquilo que nós estamos fazendo. E o melhor arrependimento é aquele que planeja um futuro. Arrepender não é você remoer pelos seus pecados ou causar um remorso em você. O arrependimento tem que causar uma nova mente para o seu futuro. Hoje eu peco, mas amanhã eu não peco mais. Eu farei isso, isso, isso e isso. Assumir compromissos com o Senhor. Deus, se durante esse ano eu pequei porque eu fui falho na oração, eu deixei isso como segundo plano na minha vida, neste ano eu vou orar mais, jejuar mais, meditar mais na Tua Palavra, para que as minhas obras sejam obras boas, frutos bons, agradáveis e não podres. Assuma compromissos com Deus. Esses são dias para nós assumirmos compromissos com o Senhor. Perdão
e comprometimento. Perdão e temor ao Senhor. É isso que nós precisamos para esses dias. A arca então, ela chega a Bet-Semes e o Senhor fere mais 70 homens que olham para dentro da arca. Isso está lá em 1 Samuel 6, 19 ao 21. Então a arca, ela é enviada a Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab, e lá fica durante, irmãos, 20 anos. A arca estava na casa de Abinadab, e aí vai entrar depois o reinado de Saul. E meus irmãos, não havia uma santa alma, um santo homem de Deus, ou um santo grupo de pessoas que se santificasse e fosse buscar essa arca para trazer novamente para Israel. A arca foi criada, todo o conteúdo da arca, tudo que havia dentro da arca, ela foi criada para o povo de Israel e para que através do povo as nações fossem abençoadas. Os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, era como se estivesse guardado na casa de um homem e como se o povo funcionasse sem a presença de Deus. Deus sempre trouxe destruição, cativeiro, juízo a Israel, porque o povo não se voltava a Deus como algo prioritário, como Deus sendo a prioridade das nossas vidas. Eu falei um pouco sobre essa questão vocacional. Se todo homem colocasse Deus como prioridade na sua vida, os seus princípios seriam princípios santificados, seria um excelente profissional, seria um servo, seria uma pessoa mansa no seu serviço, uma pessoa que serve os outros, que espelha a imagem de Jesus Cristo. Pessoas que temem a Deus, pessoas que buscam adorar a Deus com temor, se tornam parecidas com Ele. Nós nos tornamos parecidos com aquele a quem nós adoramos. E se adoramos com temor, o Senhor libera porções do seu Espírito sobre nós, características do Espírito, assim como era no Éden, meus irmãos. O sopro de Deus vindo sobre o homem, a formação do homem pelas mãos do Senhor, da terra, Deus criando. Nós fomos criados para ser semelhantes ao nosso Criador, semelhantes ao nosso Deus. Todos esses resquícios de pecado que hoje nós sempre lutamos, lutamos contra eles, será arrancado novamente em nós. Nós teremos corpos glorificados e voltaremos à origem, Deus habitando na terra com os homens e juntos, e tabernaculando juntamente conosco. Como eu anseio esses dias, eu espero que esse seja o seu anseio também. Nós não estamos aqui por uma passagem somente, nós não morremos, irmãos. Nós nunca vamos morrer. Agora nós temos uma escolha: como passaremos a nossa vida? Com Deus, voltando à origem, ou sem Deus? Cada um, eu acredito que muitos já estão começando a viver o seu inferno, porque para mim inferno é a ausência do Senhor. Se não tem o Senhor, eu já estou vivendo o inferno, uma condenação que é eterna. Com Deus, nós voltamos à origem, à imagem e semelhança do nosso Deus. Precisamos temer mais o Senhor, irmãos. Samuel clama a Deus e ao povo por arrependimento, para trazer a arca novamente para Israel, 20 anos depois que ela estava na casa de Abinadab. Mas o povo pede um rei. Aí nós sabemos um pouco da história. O povo pede Saul, um rei entre eles, e Samuel os instruiu com a palavra de Deus. Se você ler 1 Samuel 7 e 8, ele deixa claro para o povo as consequências que esse rei traria. Ele deixou claro. Se você ler depois 1 Samuel 7 e 8, você fala como o povo ainda quis um rei. Ele deixou claro o que iria acontecer, mas o povo pede um rei. O povo não tinha consciência que Deus era o rei sobre eles. Eles falaram: vocês serão o meu povo, o meu sacerdócio real, a minha propriedade exclusiva. Vocês fazem parte do meu reino. Mas o povo não quis o reinado de Deus. Você lembra dos episódios do povo com Moisés no monte? Não, Moisés, vai você, para que nós não morramos. E Moisés, o que Moisés mais queria? Era uma comitiva sacerdotal subindo com ele ao monte. Quando o povo começa a profetizar no meio do arraial,
E aí acontece o erro de Josué, que infelizmente Josué errou naquela hora. Saiu desesperado dizendo: Moisés, o povo está profetizando. O que Moisés diz? Quem dera todo o povo fosse profeta. Quem dera todo o povo fosse sacerdote. O que Moisés mais queria eram pessoas com o mesmo coração que ele, para que dividisse esse encargo com ele, porque ele sabia que sendo um profeta sozinho, sendo um libertador sozinho, ele não conseguiria levar a carga de todo o povo. Ele já entendia a questão coletiva e sacerdotal, porque Deus tinha falado para ele: é uma nação de sacerdotes. Se Israel se tornasse a nação de sacerdotes, e vai se tornar, exerceria isso sobre a terra. E a partir de uma nação, a partir de um centro de adoração e de sacerdócio, as nações da terra seriam discipuladas segundo a lei do Senhor, e isso acontecerá no milênio sobre a terra. Quando Cristo assumir o seu trono em Sião, Israel ser levantada como uma nação sacerdotal juntamente com a igreja gloriosa de Jesus Cristo, seremos um. As nações da terra andarão segundo a sua lei. Depois leia Isaías 2, se eu não me engano, que fala que o Senhor da sua própria boca ensinará do alto de Sião a lei para todas as nações. Isso é lindo. E Yeshua no trono em Sião, liberando a lei de Deus para as nações. Então, meus irmãos, não despreze a lei de Deus, coloque ela no seu coração e na sua mente. Faça com que ela seja uma prática da sua vida. Não caia nos mesmos ritos religiosos que muitos, infelizmente, caíram e ficaram somente numa prática cega, sem prazer. Façamos aquilo que o Senhor colocou como mandamento para nós, estatutos, preceitos. Façamos isso com alegria e com amor, amém? Já passou? Não. Saul, então, reina sobre Israel, sem se preocupar muito com a presença de Deus. Você conhece bem a história de Saul. Após a sua morte, Davi é ungido rei sobre Israel, conquista a fortaleza de Sião, que se torna a cidade de Davi, futuramente Jerusalém, amém? Sede do governo do Senhor. Sua medida principal foi o quê? Meus irmãos, você pega 1 Coríntios 13, Davi enche o seu coração de alegria, e ele fala: vamos trazer a arca de Deus. Davi, o segundo rei, ele entendeu, através do grande erro que o primeiro rei tinha trazido, e tinha mostrado para eles, Saul: eu não posso governar esse povo sozinho, eu não sou digno de ser chamado rei. Vamos trazer a arca de Deus para que Deus governe sobre nós, e eu me submeto à sua realeza, à sua majestade, ao seu governo, e transmito ao povo um governo que não é meu. É como se ele falasse: vamos colocar o Senhor no trono. Depois do sentimento de Davi, quando ele constrói casas para si, ele fala: mas eu moro em casa de cedro, o Senhor mora numa tenda. Por quê? Ele não conseguia se comparar a Deus. Assim, se eu estou numa casa melhor, é necessário fazer um lugar melhor para o nosso Deus. Ele não pode ficar numa tenda. Mas Deus entendeu o coração de Davi e falou para Davi: Davi, não é através de casas feitas por mãos humanas, é através desse sentimento de amor e paixão que você tem por mim, Davi. É através disso que eu vou transformar a nação de Israel e o povo da terra. É neste temor. Então Davi, desesperadamente, ele traz a arca. É a sua principal medida, uma das primeiras medidas do seu governo. Versículo 3 diz: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. A primeira coisa que Saul deveria ter feito era este, e para mim foi um dos maiores erros dele. Saul perde, na verdade nem assume um governo. Ele assumiria o governo se Deus estivesse governando com ele. E ele já assume perdendo, porque as suas primeiras atitudes deveria ter focado os seus esforços em trazer a arca de Deus novamente para Israel. Vamos lá, vamos avançar. Então nós temos 1 Crônicas 13. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aiô guiavam o carro.
E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças. Pensa, irmãos, quantos anos se passaram sem a arca de Deus estar ali, sem o funcionamento do tabernáculo estar acontecendo. É mais ou menos o sentimento que os judeus hoje estão tendo sem o seu templo, sem a expiação do pecado. Aqueles que não reconhecem o Messias como o verdadeiro sacrifício, ainda estão com esse sentimento de não serem perdoados, irmãos. Pensa o sentimento que eles estão tendo hoje, no dia de arrependimento, de perdão, se não podem sacrificar. E os judeus já messiânicos que acreditam em Yeshua estão bradando de alegria, podendo realmente gozar desse arrependimento. Vamos continuar. E Davi e todo Israel alegraram-se perante a presença de Deus com todas as suas forças, com cânticos. Olha a importância da música aqui. Com cânticos, com harpas, ao som dos instrumentos nós devemos profetizar. Eu não vou poder entrar muito nesse detalhe aqui, mas é algo que você tem que relevar. Com saltérios, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Fala de um funcionamento profético na música. Tem algum músico aqui? Tem músicos? Amém. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. A gente olha às vezes essas passagens e a gente fala, nossa, como Deus é malvado, Uzá só estava querendo ajudar, tinha tropeçado. Mas, irmãos, a gente tem que entender que quando nós vamos fazer as coisas para Deus, nós precisamos fazer da forma certa. Não é o nosso formato, não é o nosso jeito. As Escrituras estão aqui como um nosso manual de instrução, como nós devemos nos movimentar na terra. Tem que ser da forma do Senhor. É Deus que manda na nossa vida, é Deus que manda no seu reino. O reino é dele, não nosso. Às vezes nós queremos assumir o lugar de rei, às vezes um pouquinho, se assentar no trono, estender o cetro e falar, vamos fazer dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós, Saul, Vamos sair desse lugar, irmãos. Nós temos que governar com a cabeça que existe um governo sobre nós. Cristo governa sobre nós. Então, precisa ser da forma de Cristo, da forma de Deus, como Ele faz as coisas. Por isso, as Escrituras são preciosas para nós, para nos dar instruções de como nós devemos agir em tudo, irmãos, em tudo na nossa vida. Ali você busca conselhos de casamento, você busca conselhos ministeriais, de como você deve agir no meio da sociedade, de tudo. Vamos continuar. Existe um modelo correto a seguir, com a forma correta de Deus e não dos homens. Para carregar sua presença exige santificação. Davi havia consultado aos capitães, príncipes e o povo, mas não o profeta e as leis de Deus. Se você ler 1 Coríntios 13, 11, ele não corre ao profeta e às escrituras para saber qual a forma que ele deveria trazer. Ele vai para quem? Volta ali um pouquinho. Ele vai para a força bruta, irmãos. Davi vacilou. Capitães, os príncipes e o povo. Aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, irmão, tira isso da sua vida. Não é assim que funciona, não. A voz de Deus é a voz de Deus. É Ele que manda, nós não mandamos em nada, irmãos. Nós só obedecemos. E o conselho que eu te dou, obedeça com prazer, com alegria. Amém? Para que isso não se torne maçante, você não se torne um Ofni e Finéias, por favor. Vamos juntos carregar essa presença com alegria. Você viu como Davi fez? Cânticos, harpas, símbolos, dançando. A mulher dele chamou ele de louco, ficou envergonhado. Cara, como eu queria conhecer Davi. Devia ser um cara muito maluco, hein, pastor Jacques? Pensa como que ele... Sim, é o cara que quebra qualquer liturgia, irmãos. Entendeu? O cara que tira a arca, coloca a arca no lugar onde não era para, teoricamente, religiosamente não deveria estar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas ele era um cara ousado, porque ele queria, se ele pudesse dormir dentro daquela arca, eu acho que ele dormiria. Eu acho que sim. Eu acho que ali ele teria um pouco de medo, não podia, Mas eu acho que ele ficaria ali, porque ele amava, ele estava lá no campo de batalha, o que ele falava? Que saudade eu tenho dos atos do Senhor. Leia depois Salmo 84. Mas vale um dia estar
na casa do meu Deus do que habitar 1000 dias em qualquer outro lugar, do que estar nas tendas da perversidade. Pensa num homem no campo de batalha ali, enfiando a espada no inimigo e pensando lá que ele podia estar tocando lá o seu instrumento, o seu saltério, o seu alaúde, dizendo como era bom amar o Senhor, como era bom adorar o Senhor. Eu acho que isso dava força para ele governar. Isso dava força para ele ir à frente do campo de batalha e acabar com os inimigos. Um homem que amava a Deus, que tinha como prioridade no seu ministério, no seu reinado, o amor ao Senhor, irmãos. Nós estamos muitas vezes funcionando nos nossos ministérios sem amar ao Senhor, sem meditar nas suas escrituras, sagradas escrituras, sem ter prazer naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos só na funcionalidade, e aí nós cometemos um grande erro. Precisa ser feito com amor, com temor, com paixão pelo Senhor. Você tem que amar aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele te deu nas mãos para você fazer. Tem que ser com paixão, irmãos. Vamos lá. Aí tem um carro novo. Por que estava errado já aí? Irmãos, carro novo era a forma de transporte dos filisteus. Não era assim que a arca era carregada, não. Não era assim que funcionava. A arca deveria ser carregada pelos levitas nos ombros. Nos ombros. 1 Crônicas 15:15. Uzá faz algo proibido, ele toca na arca do Senhor, assim como os homens que haviam olhado para dentro dela. Antes, os 70 homens que morreram em Bet-Semes. Estava tudo sendo feito com boas intenções. Quem disse que não? Eles queriam Deus. Sabe, eu quero Deus, mas às vezes a gente não sabe quais são os processos que a gente precisa passar, a gente só quer, né? Mas existe uma forma correta. Eles estavam fazendo com boas intenções, mas da forma errada, com a ignorância quanto às escrituras. Davi tinha consultado quem? Os capitães, o povo. Os levitas deveriam carregar a arca, e especificamente os que eram do clã de Coate, os coatitas. Números 4, versículo 5. Eles eram encarregados por para transportar os utensílios do tabernáculo. 1 Crônicas 13, 11 e 12. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que se chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia, o que acontece com Davi, irmãos? Está junto aqui comigo? Davi temeu a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Davi então ele para com o percurso e teme ao Senhor. Irmãos, o temor a Deus faz nós pararmos tudo e reavaliarmos aquilo que nós estamos fazendo. Quando tememos o Senhor, nós buscamos fazer da forma correta, conforme as Escrituras nos mandam. Não despreze as Escrituras, por favor. Ela é uma das formas com a qual Deus se comunica conosco, né? Às vezes a gente pede tantos sinais, quero ouvir, quero ver e tal, e isso acontece, os dons do Espírito estão aí para nos auxiliar nisso. Mas se você quer ouvir um pouco a voz de Deus, leia as Escrituras, irmãos, né? Tem uma pessoa que fala assim: quer ouvir a voz de Deus? Você quer ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer? Leia as Escrituras. Você quer ouvir? Leia as Escrituras de voz alta. Aí você vai estar ouvindo o que Deus está querendo que você faça, né? Às vezes a gente quer tantos sinais, meus irmãos. Nós nos movemos por fé. Primeiro nós tomamos um passo e depois Deus libera aquilo que Ele quer, né? Nós nos movemos com fé. Nós não vimos, nós não ouvimos muitas vezes, nós não sentimos um mísero arrepio, mas nós cremos, porque Ele disse, e aquele que disse é fiel para cumprir. Aquele que começou não terminou ainda, mas terminará. Se não, meus irmãos, feche o seu livro, a sua Bíblia e volte para casa. Se você está aqui não acreditando no que as Escrituras dizem, rasgue a Bíblia e não creia mais nisso.
Ou nós cremos na totalidade da palavra, e isso também inclui o livro de Apocalipse, amém? Ele não é simbólico, ele é literal e ele é verdadeiro. Então temos que acreditar em tudo. Sim, temos que acreditar que Jesus Cristo virá sobre a terra, reinará sobre os povos durante 1 milênio, irá limpar as nações da sua impureza, e depois Deus descerá com a nova Jerusalém e habitará novamente com os homens, assim como era no Éden. Nós temos que acreditar nessas coisas, irmãos. Vamos fugir dos ventos de doutrina, aquilo que mais se encaixa à nossa realidade, para nós nos encaixarmos à realidade de Deus. Né? Estamos juntos aqui? Amém. Vamos avançar. Então, 1 Crônicas 13, do 13 a 14 diz: Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Quanto tempo? 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. 3 meses de temor, irmãos, muda a vida e a história de um homem. 3 meses. Talvez todo outro tempo Israel, muitas vezes desprezou, mas um homem entendeu, e em 3 meses ele foi abençoado em tudo. E quando se fala em abençoado em tudo, por favor, não venha com aquela primeira convicção, dinheiro, foi abençoado. Ei, Obed-edom, comprou casa na praia, carro novo. Não, irmãos, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele largou tudo e seguiu a arca quando Davi foi buscar. Estava lá na beira do caminho de Jerusalém, Deus começou a abençoar, talvez as ovelhas, os gados começaram a dar cria, e por aí foi. Ele olhou para trás e disse assim: quer saber? Eu vou querer deixar aquele que me deu para ficar com as coisas? Eu vou deixar a arca que me abençoou em 3 meses e ficar com as coisas, as bênçãos dos 3 meses? Não, eu vou correr atrás do abençoador. Se ele fez isso em 3 meses, o que ele pode fazer numa vida inteira? Meus irmãos, o foco de Obed-edom não estava nas coisas materiais. Ele queria Deus. Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Então, aparece um modelo correto. Obed-edom. Preste atenção em quem era Obed-edom. Levita, da casa de Corá, do clã de Coate, designados para transportar a arca. Mas aos filhos de Coate não deu, porquanto seu encargo estava o santuário, e o levaram aos ombros. Números 7 e 9. O clã de Coate, esse era o serviço deles. E Obed-edom era essa pessoa. Foi um exemplo de reverência e temor a Deus, pois em tudo foi abençoado. Obed-edom se torna porteiro. Lembra que eu disse que ele larga tudo? Deu a doida no Obed-edom, irmãos. Ele pirou. Que bênção, o quê? Eu quero Deus. Eu quero ir atrás dele. Ele me abençoou, fez isso em 3 meses. Mudou minha vida. Não se dá detalhes do que aconteceu. Só diz que Deus fez nada mais, nada menos que tudo, Abençoou em tudo. Casamento, filhos, bens materiais, espirituais. Deve ter ouvido Deus pra caramba. Pensa uma coisa. A arca na casa do cara, na sala dele. Você acha que Obed-edom saiu para trabalhar, irmãos? Ele deve ter ficado babando na frente daquela arca o dia inteiro. Você quer saber? Manda os servos para trabalhar e eu quero ficar aqui com meu Deus. Ele entendeu o temor. E ele entendeu o que deveria ser dado a Deus. Devoção, adoração, temor, amor. Ao ponto de ele sair da onde ele estava e ele se torna um porteiro da tenda de Davi, em 1 Crônicas 15, 18 e 24. Ele se torna um músico também, em Crônicas 15, 21. Ele ministra perante a arca, porque se alguém pode ministrar na sua sala de casa, no secreto, pode ministrar na frente de todo mundo, no coletivo, que o seu coração está guardado, irmãos. Isso para mim é padrão de música, irmãos. 1 Crônicas 15, 21, ele ministra perante a arca em 16, 4 e 5, ele é líder de 68 ministros, ele se torna, em 1 Crônicas 16, 38, e ele se torna também guarda da casa dos depósitos, em 1 Crônicas 26, 15, porque um homem que é abençoado sabe guardar bem os tesouros de Deus.
O homem que sabe deixar a sua vida de lado é um homem apto para cuidar das riquezas do Senhor. Um homem que é fiel em pouco, certamente será fiel em muito. E Davi pôde contar com esse homem maravilhoso, Obed-edom. Davi prepara um lugar então para colocar a arca e adorar o Senhor continuamente. Qual é o tempo? Sem parar, irmãos. Continuamente significa continuamente, sem parar. Em 1 Crônicas 15:1, Davi também fez a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda, mais conhecida como kitnet de Deus. Uma tendinha básica, sem muito adorno. Então depois, qual é a segunda medida? Ele designa músicos. Ele coloca 1 Crônicas 15:16, né? Porque às vezes a gente despreza a música no meio da oração. Isso é um dos maiores erros. O Senhor se move profeticamente na música. A coisa mais linda é você ver um cantor fluindo profeticamente, com a Bíblia aberta, meditando e liberando as escrituras em música, ok? Porque a música pode ser uma oração cantada, não existe um formato de oração. Você ora do jeito que você quiser. Eu já vi gente até fazendo abdominal, polichinelo, orando. Atrapalha, mas já vi. Cada um faz do seu jeito, né, irmão? Orando é que vale a pena. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com... Deus chegou, irmãos. Tem que se alegrar. Não é levante a mão, vamos para lá, vamos para cá, dá uma rodada. Não é isso. Isso não quer dizer alegria. Eu acho que isso é papagaísmo, né? Faz isso, levanta a mão, todo mundo levanta. Vai para um lado, todo mundo vai. Não, é espontaneamente. Assim como a oferta é voluntária, espontânea, a nossa adoração precisa ser espontânea também. Ninguém ordenando, né? Porteiros para guardar a tenda. Isso é algo muito importante. O lugar da habitação de Deus precisa ser guardado, porque precisa existir santidade. A palavra diz que não entravam impuros, não entravam pessoas que não estavam santificadas na tenda. Porque, meus irmãos, Davi veio de um episódio em que um tocou na tenda, foi fulminado. Em que o rei que não trouxe a arca morreu. Em 2 sacerdotes que brincavam no tabernáculo com a arca antes, morreram também. O outro ficou cego, caiu para trás com a notícia. Assim, Davi, quando ele começou a revirar as escrituras, começar a ouvir os anciãos, os profetas, ele falou assim, opa, não é de qualquer forma, irmãos. Precisa haver temor. Precisa haver reverência. Então ele coloca porteiros para guardar a tenda. Bem cara crachá, sabe cara crachá? Olhava para a pessoa, você pode entrar. Não, você não, precisa se santificar. Sabe todas as leis que o Senhor dá para o povo, dos leprosos, dos impuros, todo aquele ritual, precisa entrar pessoas santas, irmãos. Quantas vezes você vê músicos, pastores, líderes, cantores, que estão com a vida destruída, não são nenhum exemplo perante a congregação. Faz de qualquer forma, sabe? Tá o povo adorando, está lá mexendo no celular, tá rindo, conversando. Meus irmãos, assim, a misericórdia de Deus é a causa pela qual nós não somos consumidos como todos os outros que foram antigamente. A misericórdia deles, irmãos. Porque se hoje o Senhor viesse à terra, se realmente no nosso culto Deus em pessoa viesse, ninguém ficava, né? Primeiro que ninguém resta diante da santidade dele. Precisamos ter corpos glorificados. E esse é o serviço de Yeshua na terra, para purificar a terra, né? Preparar, porque 1 Coríntios 15 diz que no final de todas essas coisas, ele devolverá o reino a Deus Pai, falando, Pai, pode descer que está tudo santo. E aí Deus vem com a Nova Jerusalém e habita no nosso meio. E aí vai ser glória, irmãos. Aí nós vamos dançar. Então ele coloca esses porteiros para guardar, meus irmãos, porque eu tenho algo no meu coração. Assim, costumam dizer que eu sou chato.
e eu sou chato. Quando é referente às coisas de Deus, eu sou chato. Quando é referente às minhas coisas, sou um pouco mais maleável. Mas com Deus não, irmãos. Precisa ser conforme as Escrituras. Não é da nossa forma. Não é no meio, o povo ali, tem gente chorando, pedindo perdão, se arrependendo, e do lado tem um cara mexendo no celular, no WhatsApp, ou está conversando com o outro, como se Deus não tivesse naquele ambiente. Tem pessoas que eu acho que se tivesse o número de Deus, colocava Deus num grupo de WhatsApp e conversava com ele por WhatsApp. Porque o WhatsApp é um exemplo, né? Eu estou falando assim, se você hoje vê, tem vezes que eu paro assim eu gosto muito de ver, né, o funcionamento das coisas. Então, às vezes eu paro, eu começo a ver os músicos, os cantores, os pastores, os líderes, a igreja, e eu começo assim, Deus, Tu é muito misericordioso, Tu és muito gracioso conosco, Senhor. Assim, as pessoas fazendo dessa forma, e eu aqui também um crítico miserável, olhando todo esse funcionamento. Assim, Deus, como é que Tu vem num negócio desse, não é? Deus, Você é maravilhoso. Mas assim, eu tenho esse cuidado com a presença de Deus, irmãos. Precisa ter esse cuidado. Eu acredito que a pessoa que é chata com essas coisas, e você vai ver Obed-Edom como um dos porteiros, viu? Ali tinha padrão para poder falar. Assim, para você falar dessas questões de o padrão de Deus, primeiramente isso causa um impacto em nós. Nós não podemos ser hipócritas em falar de uma coisa que nós não estamos vivendo. Então, se eu vou exigir isso de uma pessoa, é porque primeiramente eu me adequei a essa realidade. E como um profeta de Deus, traz alinhamento. Porque profeta que profetiza uma palavra que não vive, morre, irmãos. Precisa viver. Você vive, encarna a profecia. Parou o tempo em que nós iremos profetizar novas palavras. Chegou um tempo em que nós vamos encarnar a profecia. Sabe João Batista? Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. O cara encarnou a profecia, irmãos. Imaginou? O cara nasceu e disse, eu sou aquele que está escrito lá em Isaías, pela boca do profeta. Eu sou ele. Ele encarna, se adequa, vive da forma como viveu, e você sabe que quando viveu na terra foi tido como um maluco, um louco. E os sacerdotes, os escribas fariseus só não matavam ele porque ele era amado pelo povo, né? Jesus faz aquela clássica pergunta do batismo de João, se é correto ou não, se é de Deus ou se é de homens. Então é um homem que se adequa a uma realidade, muda a sua forma, o seu funcionamento de vida e começa a transmitir isso a outros. Estamos juntos aqui, irmãos? Esse chegou o tempo de nós nos tornarmos profecias, irmãos. Não adianta profetizarmos se nós não estamos dispostos a ser o primeiro a cumprir a profecia. A profecia ela tem que ser igual um bumerangue, entendeu? Você joga, pá, e entra em você de novo, volta para você. Toda profecia liberada por Deus é para nós nos adequarmos a Ele, ao que Ele está fazendo. Por isso, os profetas, quando se reúnem, Deus muda a realidade, dá um diagnóstico diferente. Por isso que o profeta é um pouco meio maluco, às vezes está em crise, está angustiado, porque ele está vendo coisas que ainda vão acontecer e que o povo não está dando bola, entendeu? Então o profeta entra em crise assim, o que eu vou fazer para comunicar isso ao povo e não ser apedrejado? Alguma coisa assim, entendeu? E não ser morto por causa disso. Porque assim, o nosso sentimento é este. Você traz uma realidade, as pessoas, esse cara pirou, agora está maluco. Não, isso não, olha só a nossa realidade aqui, está tudo muito bem, a gente está cantando, eu quero é Deus, Deus está vindo, está bênção, nada contra eu quero é Deus, só usei como exemplo, né? E está tudo bem e tal, aí o profeta vem e recebe uma realidade de Deus. Assim, quem dera todos fossem profetas, né? Quem dera todos profetizassem, todos fossem sacerdotes perante Deus, porque daí um corpo se moveria dessa forma. Eu acredito que nós estamos chegando em dias muito proféticos, muito proféticos. Quando eu falo de muito profético, é uma massa profética se levantando, não algumas pessoas dando direções. Glória a Deus que já nós não funcionamos como no dia dos profetas solitários, né? Hoje nós temos já um corpo profético, mas vai chegar o dia em que a terra será cheia da profecia de Deus, cheia do conhecimento de quem o Senhor é. Porque uma noiva gloriosa que se levanta, meus irmãos, não é, eu acredito que não são poucas pessoas. Eu acredito. Sabe por quê? O Senhor diz em Apocalipse 5 que comprou de todo povo,
língua, tribo e nação. Então, pelo menos, tem que ter um representante de cada povo, língua, tribo e nação. Se você fizer um levantamento de quantos povos, tribos, línguas e nações existem na terra, você já vai ver uma noiva grandiosa. Então eu acredito nisso. E melhor ainda se forem 2 de cada povo, ou 3, ou 100, ou 1000, ou milhares, milhões, já imaginou? Que noiva poderosa nós teremos na terra. Esperando o Senhor, mas eu já estou entrando em outro lugar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, 1 Crônicas 25, ele chama cantores também. Cantar, é óbvio, cantar, tanger instrumentos, guardar aquele lugar. Ah, sim, eu estava falando do guardar, o temor, né? Então, vamos andar nesse lugar. Todas as vezes que nós formos nos reunir para cantar, para louvar ao Senhor, tenha temor nesse ambiente. E mais, como você deve carregar isso para todas as horas do seu dia, viva com temor, né? Como se Deus estivesse com você, porque Ele está com você. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos ter temor. 1 Crônicas 16, 8 diz: louvai ao Senhor, fala de uma adoração a Deus. Invocai o seu nome, fala de algo intercessório. Fazer conhecido as suas obras entre os povos, fala da proclamação do Evangelho. Isaías 56 é um texto profético relacionado a nós. Ok? Nós. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem. Meu tempo está acabando, irmão. É aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, também os levarei ao meu santo monte. Filhos dos estrangeiros, aqueles que não eram povo, que eram estrangeiros, mas agora não são mais. Amém? Essa é a nossa promessa, irmãos. Os filhos edificando as antigas ruínas, para amarem o Senhor e para serem seus servos. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se não existe oração na casa, quer dizer que a casa não é do Senhor. Ok? Porque a minha casa, Deus está falando, será chamada casa de oração. E mais, não é casa de oração para a minha congregação, para a minha cidade, é para todos os povos. O governo do Senhor é coletivo, é para todas as nações, para todos os povos. Isso quebra todo o nosso orgulho, irmãos. Quebra toda a nossa prepotência, quebra tudo aquilo que a gente faz para nós mesmos. Sabe aquele negócio assim, eu não saio da minha rua enquanto eu não ganhar meus vizinhos. Eu não vou para as nações enquanto eu não ganhar a vizinha do lado. Às vezes você vai ficar 20 anos pregando para ela, ela não vai te ouvir. E vai bater alguém na porta da casa dela, vai liberar uma palavra, aí você vai se sentir frustrado pro resto da vida, porque você não fez missões. Você estava esperando a sua vizinha ser convertida. É só um exemplo, né? Mas não é verdade o que acontece? Aquele papo, né? O profeta não tem honra em casa, né? Você está falando, e vem alguém, libera alguma coisa, pronto, mudou a vida daquela pessoa. E você pensa, 20 anos e eu não saí daqui porque eu falei que eu só ia sair daqui quando ganhasse minha vizinha. Aí 20 anos depois você pode, né? Não é assim que funciona. A casa de oração é para todos, para tocar todos. E dificilmente, num ambiente como esse, com tanto temor, você vai ficar pedindo coisa para você. Porque automaticamente você entra no plano de Deus. Quando você pede para todos, você está incluindo isso. O problema é que nós pedimos as coisas próprias para Deus porque a gente não quer incluir os outros nas bênçãos, né? A gente pede para nós, que é meu. Não, Deus, eu preciso trocar de carro, esse meu está velho, minha casa está passando. Deus, eu preciso de uma casa na praia, eu preciso passar meu final de ano sossegado. Mas você não chama os irmãos depois, né? É para você, sua família e tal. Se vem um missionário cansado de campo, não, Deus que me livre, missionário, que volta para a nação onde ele está. Se é nosso, se é Deus que nos deu, é do reino, meu irmão, não é seu. Entenda isso, não é seu. Você não é dono de nada nessa terra. Você tem uma concessão de Deus para governar a terra, porque Ele criou e deu para nós como autoridade.
Então nós devemos exercer a funcionalidade nossa no reino, exercer o nosso governo para as nações, para todos. Eu falo isso muito porque eu sou missionário, eu amo nações, e eu sei que quando eu toco nações, o Senhor toca a minha vida também. Amém? Vamos lá, vamos terminar. Onde é que nós paramos? Sim, lá em cima. Então a lei, olha que interessante isso, a lei, ela continuou sendo cumprida no Alto de Gibeão. Lá no Alto de Gibeão estava acontecendo o que? O tabernáculo de Moisés, funcionando normal. Só que olha que Davi louco, o que ele fez? Ele colocou no Alto de Gibeão Zadok e os seus irmãos, como o Senhor tinha mandado por intermédio de Moisés, né? Deixou Zadok, sacerdote, seus irmãos diante do tabernáculo de Deus, para oferecerem os holocaustos. Não esqueçam que até lá o Messias não tinha se manifestado, tinha que fazer os holocaustos, né? Para continuamente, pela manhã e à tarde, sob o dia do altar, e isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel, cumprimento da lei. Davi não era louco de mudar alguma coisinha sem cumprir a lei. Só que Davi, ele faz uma tenda no meio da cidade de Davi, introduz a arca ali com adoração e oração incessante. Meus irmãos, a arca ficava no tabernáculo de Moisés, certo? No Santo dos Santos. O sacerdote, uma vez no ano, entrava lá e fazia todo aquele ritual. Mas Davi, ele criou uma arca, a kitnet de Deus, pequenininha, coloca a tenda ali, coloca a arca dentro da tenda, coloca músicos, cantores, os porteiros para proteger, exige santificação do povo e adora e ora incessantemente, ao ponto dos louvores serem ouvidos na cidade inteira. Se você ler 1 Crônicas, você vai ver 40 anos de adoração, proclamação do Evangelho e a intercessão na cidade. Vamos pensar um pouco. Todo criminoso, quando fosse cometer um crime, ele estaria ouvindo os louvores a Deus. Todo funcionário que ia lá trabalhar, exercer o seu encargo ali, o seu serviço, ele estava ouvindo os louvores a Deus. Meus irmãos, o padrão da cidade mudou. Esses são chamados os 40 anos de ouro de Israel, em que Israel ganhou todas as batalhas, em tudo foi abençoado. Por quê? Se priorizou um lugar, irmãos. O lugar em que Davi tinha saudades, quando ele ia para a guerra. E ele colocou aquelas pessoas, eu fico pensando, ele assim, lutando lá, assim, meu Deus, Asaf está lá, cara. Pô, Asaf está lá adorando, eu estou aqui guerreando. Assim, Davi não queria ser rei, meus irmãos, Davi queria adorar a Deus. Ele tinha saudade desse ambiente. E tudo que ele fazia era consequência desse lugar que ele tinha criado. Ele entendeu que para o governo funcionar, Deus deveria ser adorado da forma certa. Eu te pergunto, você viu nas Escrituras algum episódio de alguém morrendo na tenda de Davi? Você já leu isso? Sendo que no tabernáculo, né, o sacerdote entrava com um sininho, né, balançando. Se o sininho parou de tocar, já era. Mas na tenda de Davi tinha uma galera ao redor da arca, dançando, cantando, proclamando, tocando, os porteiros cuidando. Mas ninguém morreu, pelo menos não que eu achei até hoje na Bíblia. Ninguém morreu, porque ele entendeu que Deus, a presença do Deus vivo, está no nosso meio para ser adorada, temida e buscada. Êxodo 19 fala sobre Israel separado para ser um reino sacerdotal. 1 Pedro 2,9 diz que essa promessa agora foi abrangida, ela vai agora para todos os que se achegam ao Senhor. E ali está o texto, não vai dar para me ler agora, vamos passar. Os sacrifícios no tabernáculo de Moisés sinalizavam, olha só que maravilhoso isso, sinalizavam um sacrifício de Yeshua. Ele estava sinalizando algo, ele não era algo que era perpétuo, era uma sombra daquilo que iria acontecer. Ele estava direcionando para o supremo sacrifício de Yeshua, aquele que levou sobre si todos os pecados da humanidade, onde não é mais necessário sacrificar por Cristo, não existe mais sacrifício.
pois ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós, um sacerdote que é eterno. Então não precisa mais passar de pai para filho. Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim nos resta o que, irmãos? O que nos resta fazer? Assumir o lugar da tenda de Davi, a restauração de uma verdadeira adoração e oração incessante, o ensaio de algo que será eterno. Não é algo passageiro, nós vamos fazer isso pro resto da vida, porque nós não morremos, certo? Pro resto da vida. Profeticamente, nosso papel na terra é fazer conhecido entre os povos que o Senhor reina. Uma adoração que entroniza a Deus, submete os homens ao seu propósito eterno, clama pela restauração de Israel, nós falamos aqui um pouco, e pelo retorno de Yeshua. Esse é o foco da nossa oração e adoração. Submeter os povos à majestade de Deus, clamar pela restauração de Israel e clamar pelo retorno de Yeshua. Esse é o foco da nossa oração. Meus irmãos, aqui não entra os nossos pedidos pessoais. Isso, quando nós nos reunirmos em coletivo, não façam esses pedidos. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta. O Senhor está falando ali sobre uma oração devocional, não uma oração coletiva, porque esse era o problema que os fariseus estavam fazendo. Nas praças públicas, eles estavam orando as suas causas próprias. Sabe aquele negócio fácil? Ai Deus, eu preciso de um carro. Se eu pegar o microfone aqui e ficar falando, gente, estou precisando de um carro. Ah, mas o Senhor vai dar glória. Daqui a pouco vai se levantar alguém e vai me dar um carro, irmãos. Isso se chama balançar coqueiro gospel. É fácil. Você pedir oferta para o povo é fácil. Eu vim aqui, deixo uma lágrima correr e fico ali na praça. Ó Senhor, como eu preciso de um carro. Ai, minha mulher está grávida. Ai Senhor, meu Deus, como é que eu vou levar ela para o hospital e tal. Essas são as orações que eles faziam, orações de causa própria. E ele fala, quando vocês se reunirem, não é dessa forma. Essa forma você entra no quarto, fecha a tua porta e o Senhor em secreto te recompensará. Recompensa material ele está falando, irmãos. Esse é o tipo de oração devocional do secreto. Esse é o altar do secreto. O altar coletivo é diferente, irmãos. O altar coletivo ele entroniza a Deus. Ele abre a Bíblia, as Escrituras e fala quem Deus é. Deixa a palavra dele correr pelos povos, para que os povos vejam a grandeza dele. Clama pela restauração de Israel. A submissão da igreja com Israel funcionando juntas, como gentios e Israel juntos, porque é a palavra de 1 Pedro. Agora todos nós entramos. E olha só o que o Senhor diz em Amós 9:11. Preste atenção. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de... Ele vai levantar o tabernáculo de Moisés, irmãos? Não, ele está falando de tabernáculo caído de Davi. Questão de tabernáculo de Moisés é outra coisa, não tem como a gente falar aqui. Mas ele está falando deste modelo. E repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e eu edificarei como nos dias, no padrão dos dias da antiguidade, no padrão de Davi, como ele fez, padrão do temor a Deus, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele nos habilitou para esse lugar. Ele nos habilitou a fazer como seu pai Davi fez, o verdadeiro filho de Davi, que colocou o templo no seu corpo, e hoje nós somos pedras dessa edificação, porque Ele é a pedra angular. Quando nos reunimos, somos casa de oração, somos templo do Espírito. E quando nos reunimos em casa, o nosso foco é para todos os povos, não para nós mesmos, irmãos. Faça as coisas para o Senhor e as tuas coisas Ele cuida. Os cuidados das nossas coisas pessoais é do Senhor, se nós estivermos cumprindo aquilo que Ele está mandando nós fazermos. Direcionamentos proféticos para você, vou tentar ser rápido. Este ambiente, meus irmãos, de oração sacerdotal, em que todos nos reunimos, ele é libertador. Não é estrutural. Pense comigo, eu trabalho com sala de oração, mas eu não gosto de chamar sala de oração, né? Acaba sendo sala porque é feito numa sala, mas é uma casa de oração dentro de uma sala, porque o entendimento é casa de oração. E ela não é estrutural, porque se eu sair de uma sala para uma casa e achar que aquilo ali é casa de oração, quando as pessoas saírem da casa não vão mais orar, certo?
porque elas acham que estão dentro de uma casa. Assim é, infelizmente, a ideia que nós temos de igreja. Vou à igreja, né? Se nós estamos aqui, nós somos igrejas aqui, irmãos. Tucaneiras hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos reunidos aqui. Então, esse ambiente ele não é estrutural, ele não está preso a um lugar, mas sim a pessoas reunidas com este entendimento. Pois entroniza o Senhor na terra e manifesta o seu governo aos povos antes mesmo do retorno do Filho. Isso é maravilhoso. A oração que Jesus Cristo nos ensinou. Quando os discípulos falam, Pai, Senhor Jesus, nos ensina a orar ao Pai. O que ele diz? Venha o teu reino aqui na terra, como ele é nos céus. A oração sacerdotal, a oração de ensino dominical, né, que as Bíblias falam, de Jesus, é clamar pelo reino de Deus se manifestando na terra, irmãos. A centralidade da oração deve estar na palavra, ou seja, Escrituras, Bíblia. A nossa oração tem que estar de acordo com ela. Isto gera profunda intimidade com os céus e nos unimos ao Senhor quando assim fizemos, liberando decretos proféticos e nos tornando participantes do seu plano escatológico. Você já deve ter ouvido falar sobre escatologia? Entre nesse lugar e você vai começar a provar do desenrolar dos planos escatológicos de Deus. Quando nos reunimos como casa de oração, o Senhor nos dá decretos claros do que Ele vai fazer. Meus irmãos, quantas experiências nós já tivemos em casa de oração de coisas que iriam acontecer ao redor do mundo. O Senhor falando sobre terremotos, o Senhor falando sobre tsunamis, em sonhos, em visões, pessoas que se movimentavam nesse ambiente, tendo visões, tendo impressões, tendo sonhos. Isso é ser profético, irmãos. Nós habilitarmos um ambiente para que Deus venha e libere a profecia. Para isso, nós temos que fazer com temor e da forma de Deus. Amém? Participantes, então, do seu plano escatológico, com centralidade na oração. Nossas orações não precisam ser perfeitas aos olhos humanos. Aqui muita gente se encaixa e você tem que ter esse entendimento. Elas são eficazes por causa da autoridade de Yeshua em nós. Não é porque eu sou bom e sei orar. A minha oração é eficaz por causa de Yeshua, por causa do sangue dele, porque ele é o sacerdote que intercede entre nós e Deus. Se não fosse ele, meus irmãos, muitas vezes estamos fracos ou não sentimos nada durante nossas orações. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu não sentir nada? Todo mundo. E o que a gente pensa? Não sentimos nada durante nossas orações? É por isso que nós achamos que não foram eficientes. Isto não é verdade. Não avalie suas orações pelo que você está sentindo, mas pelo quanto elas estão de acordo com a palavra. Se as suas orações foram conforme as Escrituras, elas são eficazes perante o Senhor. Mesmo se você não sentir um arrepio, porque nós nos movimentamos em fé. Para acabar, né? Vamos lá. Acho que é a última parte. O Senhor deseja mais que a nossa mão de obra. Relacionamento precisa ser a nossa prioridade. Pense nisso. Você veio para cá para receber conhecimento, para colocar em prática, amém? Mais do que isso, o Senhor quer o seu relacionamento com Ele como prioridade. Não são as ferramentas que você vai receber aqui para exercer sobre pessoas. É o quanto você está disposto a se relacionar com Deus para que essa funcionalidade venha acontecer de uma forma conforme o Senhor quer. Muitas vezes vemos Yeshua como rei. Olha bem isso que interessante. Mas nós esquecemos que também ele é esposo, irmãos. Que busca companheirismo. Uma cooperação no seu reino através de comunhão. Às vezes nós nos chegamos a Deus como rei e como nós temos que prestar serviço a Ele, né? Pegamos aquelas parábolas do servo bom e fiel, mas nós esquecemos que Ele é esposo e Ele quer intimidade. Se somos noiva, temos que ter intimidade com nosso esposo, ok? E eu estou ansioso para ver os dias das bodas, que vai ser um negócio muito louco. Como uma noiva desse tamanho, com tantas pessoas, né? É uma loucura. Que nossos atos sejam purificados pela lavagem da palavra e as nossas orações focadas no testemunho de Cristo, que nada buscou para seu próprio deleite, mas por amor de muitos se tornou sacerdote diante do Pai, clamando por algo que é maior que a vontade carnal, a restauração de todas as coisas. Amém?
retornemos à mente daquele que nos criou e nos movamos profeticamente conforme o Messias. Nele vivemos, nos movemos e existimos, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer liberar essa palavra sobre vocês, servi-los, ser uma base para vocês. Nunca se esqueçam disso, desses ensinamentos, do temor ao Senhor. Mova-se em oração profética e você está apressando a vinda de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.